Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 43. Na figura a seguir está representado um cubo cuja aresta tem 2 centímetros de medida. O ponto P está localizado no centro da face EFGH. A medida do segmento AP é, então temos aqui o cubo, a aresta do cubo mede 2 centímetros, então todas as medidas são 2 centímetros, certo? Ele diz que o ponto P está bem no centro da face EFGH. Então, nós sabemos que esse ponto P, se nós projetarmos ele em cada um desses segmentos, ele vai dividir os segmentos ao meio. Então, essa medida aqui é uma unidade, essa medida aqui também é uma unidade, certo? Ele está bem equidistante de cada uma das faces, de cada uma das arestas do cubo, certo? Está bem no centro da face. E ele quer saber a medida do segmento AP. Então, desse vértice aqui até o centro da face EFGH. Então, como nós vamos fazer isso? Bom, vamos projetar esse ponto P aqui sobre a face ABCD. Então, o ponto P, projetando ele sobre a face aqui, nós vamos ter, vamos chamar de ponto Q, certo? Então, a medida do segmento PQ é 2 unidades, certo? É a mesma medida da aresta do cubo. E qual será essa medida aqui? Observe, nós estamos formando um triângulo retângulo, certo? Nós queremos descobrir a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Para isso, precisamos saber as medidas dos catetos. Um cateto nós já sabemos, 2 unidades. Agora, qual é a medida de AQ, o outro cateto? Bom, o AQ é a metade da diagonal AC, certo? Afinal, o ponto Q está bem no centro dessa face. E qual é a medida da diagonal AC? Bom, as faces de um cubo são quadrados, certo? Nós sabemos que o lado desse quadrado, a aresta do cubo, mede 2, portanto, toda a diagonal mede, lembre-se, a diagonal do quadrado é lado vezes a raiz quadrada de 2, então 2 vezes a raiz quadrada de 2, mas nós queremos apenas a metade da diagonal, certo? Então, a metade da diagonal de A até Q vai ser a raiz quadrada de 2. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo APQ. Aqui está o ângulo de 90 graus, aqui está o ponto Q, a distância de Q até A é raiz quadrada de 2, o segmento PQ mede 2 unidades, e qual é a medida, então, de AP? Bom, é só fazer o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, 2 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, AP ao quadrado é igual a 4 mais 2, portanto, AP é igual à raiz quadrada de 6. Alternativa C. Vamos para a próxima questão, questão 44. Um prisma reto de base hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Considere H a medida da aresta da base do prisma hexagonal e T a medida da aresta da base do prisma triangular. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão H sobre T vale. Então, nós temos um prisma cuja base é um hexágono regular. Então, vamos só fazer o esboço aqui, embora não seja estritamente necessário. Cuja base é um hexágono regular. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Evidentemente que o meu desenho não é dos melhores. Aqui estão as faces, os segmentos que nós não vemos. Certo? A medida da aresta da base é h, e como é um hexágono regular, todas as arestas têm a mesma medida, só a altura que nós não sabemos, vamos dizer que a altura é x. E nós também temos um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero. A aresta da base é t, então todas as arestas têm a mesma medida, afinal, um triângulo equilátero. Então, vamos fazer aqui o prisma. Certo? Lembrando que o prisma é um sólido que tem duas bases paralelas, bases poligonais paralelas, certo? Aqui é t também, t também. Nós não sabemos a altura, vamos dizer que a altura é y. Ele nos diz que o volume dos dois prismas é o mesmo. Os prismas têm o mesmo volume. Ele quer saber a razão h sobre t. Bom, qual é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Qual é a área da base, considerando que é um hexágono regular? Bom, se você lembra da fórmula, a área da base é 3 vezes a aresta ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Vezes, então, a altura, que é x. Área da base vezes a altura.
Ah, mas eu não me lembro da fórmula da área de um hexágono regular. Não tem problema, nós podemos tomar um tempo aqui para deduzir essa fórmula. Então, nós temos um hexágono regular, certo? Nós sabemos que a aresta é H. E você lembra que o hexágono regular pode ser dividido em triângulos. Aliás, todo polígono regular pode ser dividido em vários triângulos. Esses triângulos são isósceles porque eles têm dois lados com a mesma medida, que é o raio do polígono regular. Então, são triângulos isósceles. E no caso do hexágono regular, além de serem triângulos isósceles, eles são também equiláteros. Por quê? Porque o ângulo central de um hexágono regular é 60 graus. Certo? Você pega 360, que é a volta inteira, e divide por 6 ângulos, você vai ter cada um com 60 graus. Então, um triângulo isósceles que tem um ângulo medindo 60 graus, automaticamente é equilátero. Então, esse lado aqui mede h também, e esse lado aqui mede h também. Então, qual é a área de um triângulo equilátero? Vamos pegar esse triângulo aqui, também h, h, h. É base vezes altura dividido por 2, certo? E qual é a altura de um triângulo equilátero? Bom, aqui você também pode deduzir a altura do triângulo equilátero se você esqueceu de tudo e só lembra do teorema de Pitágoras. Então, vamos pegar um triângulo equilátero aqui. Certo? Você tem aqui h, h, h. Vamos usar outra letra para a altura. Geralmente usamos h para a altura, mas aqui a questão resolveu usar h para a aresta, certo? Então, vamos chamar a altura aqui de x. No triângulo equilátero, a altura divide a base ao meio. Ela divide a base em dois segmentos de mesma medida. Então, é h sobre 2 aqui, essa medida, h dividido por 2. E vamos determinar a altura usando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então, a soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais esse outro cateto que mede h sobre 2 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, é igual a h ao quadrado. Então, x ao quadrado mais h ao quadrado dividido por 4 é igual a h ao quadrado. E, portanto, x ao quadrado é igual a h ao quadrado menos h ao quadrado dividido por 4. H ao quadrado nada mais é do que 4h ao quadrado dividido por 4, certo? Assim, nós colocamos já no mesmo denominador. 4h ao quadrado menos h ao quadrado é 3h ao quadrado dividido por 4, certo? Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 3h ao quadrado sobre 4. E, portanto, x é igual a, tomando a raiz quadrada, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 3h ao quadrado sobre 4. A raiz quadrada de cada termo individual fica a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de h ao quadrado é h. Na verdade, é o módulo de h, certo? O valor absoluto de h, mas como estamos falando de medidas, é sempre positivo, então não precisamos escrever isso. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura fica h vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a medida da altura do triângulo equilátero. Lembre-se, o que nós estamos fazendo aqui? Eu me esqueci da fórmula da área do hexágono regular. Então, vamos deduzir a fórmula. O hexágono regular consiste de 6 triângulos equiláteros congruentes. Mas eu esqueci como calcula a área do triângulo equilátero. Eu esqueci a fórmula da altura. Então, não tem problema, vamos deduzir a fórmula da altura. Então, a altura, e é isso que nós estamos fazendo com o teorema de Pitágoras. A altura x, a altura que eu chamei de x, é h vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. h raiz quadrada de 3 sobre 2. Muito bem. Então, qual é a área de um desses triângulos equiláteros? A área é a base h vezes a altura, que é h raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes 1 meio, certo? Ou dividido por 2, tanto faz. Então, isso aqui vai ser igual a h ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero, considerando que h é a medida do lado do triângulo. Não confundir com a altura, que a questão fez essa confusão. Colocou o h talvez para confundir. Ou talvez porque é h de hexágono. Sei lá. Então, isso é a área de um triângulo equilátero, mas o hexágono regular tem 6 triângulos equiláteros. Então, basta multiplicar por 6. Então, nós vamos ficar com 6 vezes h ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Simplificando aqui, ficamos com 3 meios. Então, essa é a fórmula da área do hexágono regular, cuja aresta mede h. Outra maneira de calcular a área do triângulo equilátero aqui seria usando talvez a fórmula de Herão, ou talvez aquela fórmula que envolve o seno do ângulo. Mas, enfim, estamos trabalhando aqui com a hipótese que você teve um branco na hora da prova. Então, podemos apagar tudo isso aqui. Agora, nós já sabemos de onde vem essa fórmula da área do hexágono regular.
E nós acabamos de apagar aqui, mas nós deduzimos também que a área do triângulo equilátero, é a medida da aresta ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. Por que isso? Porque nós já vamos calcular o volume desse outro prisma. Então, é a área da base vezes a altura. A base é um triângulo equilátero, então a área da base é a medida da aresta ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4, acabamos de deduzir isso, vezes a altura, que é y, no caso. E ele nos diz que esses triângulos têm o mesmo volume, ou seja, essas duas coisas têm que ser iguais. E, aliás, eu me esqueci aqui, a questão diz também que eles têm a mesma altura. Tem a mesma altura, então a altura é x nos dois casos. A altura aqui é x nos dois casos. Tem a mesma altura. Então, igualando isso aqui, nós já podemos simplificar o x com o x, certo? Eles têm a mesma altura, então as bases têm que ter a mesma área. Isso, na verdade, não precisamos nem fazer a equação, certo? Se a altura é igual, o que tem que ser igual também às áreas das bases? Não precisa ser o formato em si, mas a área, certo? Então, vamos lá. Nós temos que 3h ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 2 tem que ser igual a t ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. E, na verdade, ele quer saber a razão h dividido por t. Então, nós temos que manipular essa expressão aqui de modo que eu fique com h sobre t de um lado e um igual a alguma coisa do outro lado. Então, primeira coisa, nós podemos simplificar a raiz quadrada de 3 dos dois lados aqui, né? Dividindo os dois lados pela raiz quadrada de 3. Podemos multiplicar tudo por 4 para eliminar essas frações. Então, vamos multiplicar os dois lados por 4 para eliminar as frações. Ou poderíamos também multiplicar em forma de x, tanto faz, dá no mesmo. Então, nós vamos ficar com 12 dividido por 2 é 6h ao quadrado. 4 dividido por 4 fica 1, então t ao quadrado. Agora, multiplicando os dois lados por 1/6, nós vamos ficar com h ao quadrado é igual a t ao quadrado sobre 6. E multiplicando os dois lados por 1 sobre t ao quadrado, nós vamos ficar com h ao quadrado sobre t ao quadrado é igual a t ao quadrado simplifica com t ao quadrado, 1/6. Que era exatamente isso que nós queríamos. Nós queríamos h sobre t de um lado igual a alguma coisa do outro lado. Só peguei essa expressão e fui manipulando, certo? Então, multipliquei os dois lados por 4, ou poderia também ter multiplicado em forma de x, certo? Depois passei esse t ao quadrado para o outro lado dividindo, né, que na verdade significa multiplicar os dois lados por 1 sobre t ao quadrado. Né? Passei esse 6 para o outro lado dividindo, que na verdade significa multiplicar por 1/6. Agora só falta aqui nós tomarmos a raiz quadrada dos dois lados da expressão, certo? Então, nós vamos ficar com h dividido por t é igual a raiz quadrada de 1/6. Raiz quadrada de 1/6 é 1 dividido pela raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, isso é a alternativa A. Acho que temos tempo para mais uma questão. Espero que a explicação aqui não tenha ficado muito confusa, certo? Mas é só a questão de igualar as fórmulas e manipular a expressão para chegar até h sobre t igual a alguma coisa. Nós demoramos um tempo a mais porque nós fomos deduzir a fórmula da área do hexágono regular. Se você lembra do Teorema de Pitágoras, você já consegue muita coisa em geometria. Então, 45. A elipse de equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1 está esboçada na imagem a seguir. A área do quadrilátero ABCD é... Então, você lembra lá da fórmula da elipse? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Certo? É uma elipse cujo centro está na origem do sistema de coordenadas. O a ao quadrado, o a, que no caso é a medida do semi-eixo relativo ao eixo x, e o b é a medida do semi-eixo relativo ao eixo y. Certo? A elipse tem dois semi-eixos, o semi-eixo menor, que no caso aqui é o relativo ao eixo x, e o semi-eixo maior, que é o relativo ao eixo y no caso, porque ela é maior no eixo y, maior no eixo vertical. Então, comparando as fórmulas, o 4 aqui é o a ao quadrado. Então, o 4 é o a ao quadrado, portanto, o a é igual a 2, certo? Então, essa é a medida do semi-eixo menor, o semi-eixo relativo ao eixo x. E comparando as fórmulas novamente, o 9 é igual ao b ao quadrado, corresponde ao b ao quadrado. Então, se 9 é b ao quadrado, é porque o b é igual a 3. Então, a medida do semi-eixo maior aqui é 3, certo? É evidente, isso aqui por simetria, né? É 3 aqui também.
e aqui também é 2. Então, qual é a área do quadrilátero ABCD? É isso que a questão quer saber, a área deste quadrilátero aqui. Ora, por simetria, nós vemos que esse quadrilátero é um losango, na verdade, certo? Ele tem 4 lados de mesma medida, e a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ora, a diagonal maior aqui mede 6 unidades, a diagonal menor mede 4 unidades, dividido por 2 é igual a 12. Alternativa C, certo? Ou uma outra maneira seria simplesmente multiplicar as áreas desses 4 triângulos aqui, certo? Eu tenho 4 triângulos de mesma medida, a área é base vezes altura dividido por 2, então 2 vezes 3, 6 dividido por 2 fica 3. Isso vale para os 4 triângulos, então 4 vezes 3, 12. Era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido. Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.